Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é RPG. A gente vai continuar aqui explorando o Aventuras na Era Iboriana, esse RPG nacional da 101 Games, baseado no universo de Conan o Bárbaro, criado pelo Robert E. Howard. Se você tá ligado no movimento, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 7, também conhecido como Jogando. Mas, se você está chegando agora, perdeu algum vídeo, quer refrescar a memória, não entre em pânico. Vou deixar aqui no card o link da nossa playlist exclusiva do Aventuras na Era Iboriana, para você não perder nenhum vídeo ou se quiser acompanhar desde o início, beleza? Mas olha só, do que trata esse capítulo 7 Jogando? A gente já falou aqui um pouquinho das regras, dos combates, né, mais ou menos como é que se desenrolam os testes, né, do Aventuras na Era Iboriana. Esse capítulo 7, ele é mais direcionado, ele é mais voltado para quem vai jogar o jogo no modo solo, tá? Assim como todos os outros jogos da 101 Games lançados até agora, o Aventuras na Era Iboriana pode ser jogado de 3 maneiras diferentes: solo, cooperativo e clássico ou tradicional, né, com a figura do mestre, aqui chamado de cronista, né? Então esse capítulo 7, ele vai ser na maior parte voltado para quem vai jogar no modo solo. Ele vai dizer mais ou menos como é que organiza uma partida, qual é o passo a passo e tal, mas ele vai falar um pouquinho também mais no final sobre o jogo no modo cooperativo, né, que são vários jogadores sem a presença do mestre, e o modo tradicional ou clássico, né, que é justamente com a presença do nosso querido, amado, odiado às vezes, mestre, narrador ou cronista, como ele é chamado aqui no Aventuras na Era Iboriana, beleza? Se você já está acostumado a jogar RPG no modo solo, talvez isso aqui seja mais fácil, né? Mas se você está chegando agora, está descobrindo esse mundo do RPG solo agora, acho que esse capítulo aqui é bem interessante para você se ambientar, se aclimatar e entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. Ou seja, ele vai começar aqui com algumas explicações básicas, tá? Por exemplo, o que é realizar uma ação e o que é rolar um evento, tá? O que seriam essas ações? Essas ações representam as escolhas que você, ou no caso o seu personagem, vai fazer dentro desse universo. E apesar delas serem as mais variadas possíveis e praticamente infinitas, você pode fazer o que você quiser e a partir disso a história vai se desenrolando, o livro traz aqui alguns exemplos de ações, justamente para você que ainda não está acostumado com esse tipo de jogo. Então ele vai trazer aqui listas de tipos de ações e os testes que você precisa fazer para realizar essas ações ou como você vai organizar isso no jogo. Então, por exemplo, você pode escolher viajar. Se você quiser viajar, tem algumas regras específicas para isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você pode comprar alguma coisa, você pode tentar intimidar alguém, você pode roubar algo, você pode querer encontrar uma pessoa importante, você pode querer trabalhar, você pode querer conseguir dinheiro. Então, cada uma dessas ações vai ter aqui uma explicaçãozinha básica de como é que ela funciona aqui no sistema, qual é o teste que você precisa fazer, se for o caso, e qual é a tabela que você precisa consultar em outros casos, tá? Então aqui é mesmo só para dar aquela primeira ideia das coisas. Em seguida, você vai ter o que é o rolar um evento, né? Que é justamente a próxima sessão do nosso capítulo aqui. O que seriam esses eventos, né? Na verdade, os eventos eles vão ser justamente a resposta do cenário para as escolhas que o seu personagem fez, né? Para cada passo que você decide dar dentro da história, para cada pessoa que você decide conversar e tudo mais, isso pode gerar um evento específico. Então você vai ter várias tabelas aqui que vão te dar respostas diferentes dependendo do que você queira fazer. Então esses eventos eles podem variar de acordo com o tipo de terreno onde você está, de acordo com a nação que você está, com o tipo de pessoa que você está conversando, ou até mesmo com o tipo de ação que você deseja realizar. Então, as tabelas elas têm o objetivo de dar essa resposta, né, o que seria num jogo tradicional o papel do mestre, quais são os desafios, o que tem pela frente, o que tem para fazer no jogo, né? Basicamente seria isso, seriam esses eventos. E aqui no Aventuras na Era Iboriana tem um evento específico que é chamado de aventura, né, o chamado para a aventura. Nesse caso, em cada tabela dessa você vai ter a possibilidade, né, de sortear esse evento. Eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia. Olha só, aqui a gente está num capítulo um pouquinho mais na frente, já falando dos reinos, que a gente vai chegar lá futuramente, mas você vai ter aqui, só para exemplificar, olha, tabelas. Eventos nas cidades, então se você estiver procurando alguma confusão numa cidade, é nessa tabela que você vai jogar. Se você estiver nos ermos, é nesta outra aqui. Mas nas duas tabelas tem uma opção, olha, deixa eu localizar aqui, ó, aqui é o 5. Você recebe um chamado para aventura, deixa eu tentar aproximar aqui. Este chamado para aventura é como se fosse é um gancho para uma side quest, para uma história paralela, para algum evento maior do que um simples encontro básico ali, entendeu? Então o livro ele vai trazer aqui também neste capítulo como você vai manejar essa questão dos eventos, do chamado para aventura, né? Então aqui, além da explicação básica para os eventos, da questão das tabelas, como é que você vai se orientar nelas, você vai ter diversas outras informações, como por exemplo, para cada tipo de ação, tá? Então, como eu falei no início, você vai ter o viajando também. Então, no viajando você vai ter aqui, olha, diversos tipos de terreno e como isso vai influenciar no seu jogo. Então, por exemplo,
terreno fácil, um terreno difícil, aí ele vai dando aqui uma explicação de cada uma delas, como é que isso vai influenciar na mecânica do jogo e o que seriam esses terrenos, né? E também vai influenciar na velocidade em que o seu personagem ou o seu grupo de personagens vai se locomover. Então você vai ter aqui, olha, tipos de marcha, marcha lenta, marcha rápida, marcha forçada, e isso não é só para você saber quanto tempo você vai demorar para se deslocar de um lado a outro, de um ponto a outro do cenário, porque aqui ele tem regras específicas. Só para exemplificar aqui, olha só, se você estiver uma marcha lenta, você vai rolar um evento de ermo para cada 100 km percorridos. Ou seja, aí você já começa a encaixar como é que funcionam as coisas, né? Olha só, se você estiver numa marcha rápida, também um evento de ermo para cada 100 km percorridos, tudo mais. Ou seja, dependendo da distância que você tenha, você vai ter mais ou menos eventos para percorrer, vamos dizer assim, antes de você chegar no seu destino final. E esses eventos todos vão ser rolados nas tabelas, que eu tanto falo aqui, respectivas, ou da nação onde você está, ou do tipo de terreno, enfim. Então isso, na verdade, não é só uma questão de, eu vou levar tanto tempo do ponto A para o ponto B, mas isso pode influenciar diretamente no rumo até da sua história. Porque você pode rolar, você está indo da cidade A para a cidade B, você pode rolar um evento que é o chamado para aventura, e de repente você decide não ir para a cidade B, você decide entrar nessa side quest e já vai para um outro lado. Então tudo isso torna o jogo mais dinâmico, mais diferente a cada vez que você joga, né? Não é simplesmente você ir rolando os dados. Isso, de fato, tem efeitos práticos no desenrolar da história. Não bastasse a questão do terreno e a velocidade, você vai ter também, olha, efeitos do clima. Tá? Na questão do clima, ele vai dar aqui vários exemplos, né? Tempestade, frio intenso, calor, chuva, neve, enfim. E isso também não é só um efeito cinematográfico, isso vai ter reflexos nas mecânicas de jogo. Por exemplo, no caso de um calor intenso, olha, se você não possuir alguma forma de se hidratar, vai perder 1 ponto de saúde por hora de exposição ao calor intenso. A gente já falou em vídeos anteriores sobre a questão da saúde, da fome, né, da loucura. Então, todos esses efeitos climáticos podem interferir em um ou mais desses elementos que eu acabei de citar, beleza? E aqui, olha, vai ter de novo tabelas de como procurar abrigo, né, e tal, esse tipo de coisa. E na questão das aventuras, que é a próxima sessão aqui, que é o que eu tanto estou falando, o tal do chamado para aventura, você vai ter aqui basicamente um gerador dessas aventuras, dessas side quests, como eu estou falando aqui, né? Então você vai ter várias tabelas para escolher o enredo da aventura, a localidade, ou seja, onde ela se passa, ou para onde você vai ter que ir, né? Enfim, qual é o desafio dessa aventura, qual é a ameaça que você vai ter que enfrentar. E assim, é bacana porque, olha, no final aqui, esse quadro vermelho, ele vai ser todo um passo a passo de como manejar essas tabelas e como escolher isso. Então se torna mais fácil de você compreender com um exemplo prático. E assim, como eu disse, essa tabela geradora de aventuras aqui, você não necessariamente precisa usar só quando estiver jogando no modo solo. Você pode dar várias opções para os seus jogadores de missões para seguir que você gerou a partir, você narrador que eu quero dizer, né? Que você gerou a partir dessas tabelas de eventos. Então você pode sortear umas 2, 3 ali e apresentar, por exemplo, naquele início clássico da taverna com quadro de missões, tem lá 3 missões diferentes que você sorteou aqui nessas tabelas e o grupo vai escolher para que caminho quer seguir, entendeu? Então, apesar de ser voltado para o modo solo, as informações desse capítulo podem e devem ser utilizadas em qualquer outro tipo qualquer outra modalidade de jogo que você esteja usando, beleza? Você vai ter aqui também um gerador de masmorras, né? Como é que você vai manejar essa questão de masmorras aqui, genericamente falando, né? Ele vai te dar algumas opções. Você vai ter também uma tabela de tesouros e recompensas, né? Se você tiver em dúvida sobre como presentear, como recompensar os seus jogadores ao final de cada uma das missões, ou que tipo de tesouros eles podem encontrar em alguma tumba, em algum local remoto, essas tabelas também dão boas ideias. E você vai ter aqui no final, olha, já encaminhando para o final, na verdade, essa parte aqui do oráculo. Esse oráculo, como eu falei, é a maneira que se convencionou chamar como os jogadores no modo solo vão interagir com o cenário. Então qualquer coisa que você perguntaria para o mestre, aqui quem vai te responder é o oráculo. Então essas tabelas vão servir justamente para isso. Se você quiser interagir com algum personagem, quer saber como é que é a reação dele, se você quer fazer alguma pergunta sobre o ambiente para o mestre, geralmente os oráculos trabalham com o seguinte padrão, você precisa ter uma resposta binária. Sim, não, ou esquerda, direita, cima, baixo, alguma coisa assim, e o oráculo, você vai jogar e o oráculo vai te responder. Mas existem oráculos, como é o caso aqui também, de ideias soltas ou palavras soltas para você encaixar na resposta da sua pergunta. Então, por exemplo, aqui você vai ter um oráculo de interação com o cenário, que esse aqui é mais simples. É o não, o negativo, o sim, o positivo, direita, cima, baixo, isso que eu estou falando. Fechado, quebrado, aberto, enfim. E você vai ter, olha, um oráculo de sentidos, por exemplo. Né? Então, mestre, eu vejo alguma coisa, aí você joga aqui, você vê um vigia, você vê algo sinistro, né? Enfim, esse tipo de coisa. Um banco de palavras, né?
ações, qualidades, objetos e assuntos também para você responder perguntas genéricas ou perguntas um pouco mais complexas que você queira fazer, né, para o cenário, vamos colocar assim. Esse oráculo pode te ajudar a responder. Uma tabela de territórios também, para onde você tem que ir, ou onde fica tal coisa, esse tipo de coisa, né? Então tudo que você perguntaria para o mestre, e essa é a ideia básica, você vai perguntar e procurar uma resposta no oráculo, beleza? E aqui, como eu falei no início do vídeo, vão ter alguns ajustes para se você estiver jogando na forma cooperativa, né? Mas na verdade, são coisas simples, né? Tipo, por exemplo aqui, todos os personagens dos jogadores vão agir primeiro, os inimigos vão agir, só os que não forem derrotados vão agir, né? Então, só ajustes que você faz se você estiver jogando no modo A, B ou C, tá? Seguindo, a gente vai ter aqui também, olha, jogando com o cronista, que é o modo clássico, né? Com um mestre. E aqui, basicamente, o conselho é, o narrador, especialmente os narradores mais experientes, eles podem usar as tabelas todas como inspiração, como eu venho falando aqui desde o início do vídeo, mas eles também são livres para criar novos eventos, novas tabelas se preferirem, ou até mesmo ignorar essas tabelas e montarem eles mesmos os desafios, tá? A única ressalva que o livro faz aqui é para você tentar manter um equilíbrio das coisas para que o jogo seja, na verdade, desafiador, porém divertido e não impossível de ganhar, né? Só isso. Para a gente já ir encaminhando para o final, o livro vai trazer aqui umas sugestões de como você vai evoluir o seu personagem, ou seja, pontos de experiência, né? Como é que a gente vai tratar disso aqui no Aventuras na Ereboriana? E basicamente a regra é a seguinte: você vai ganhar um ponto de experiência por dia que o seu personagem permanecer vivo, né? E ele pode ganhar pontos adicionais por cada local visitado. Mas, obviamente, você, enquanto mestre, enquanto cronista, pode alterar isso aí. Você pode dar, por exemplo, pontos por interpretação, por roleplay, né? Por desafio vencido, enfim. A regra básica que o livro te apresenta é essa: um ponto de experiência por dia e um ponto extra por local visitado. Local relevante, né? Claro, visitado. E aí, apresenta aqui uma tabela de como você vai gastar a sua experiência, né? Então, você pode aumentar aí atributo, perícias, qualidades, comprar feitiços novos, enfim, aquela coisa básica que a gente está acostumado. Aqui ele vai só te dizer quantos pontos são necessários para comprar cada uma dessas coisas. E para a gente ir de fato agora finalizando, quando é que acaba o jogo, né? Aqui, como todo RPG, ele basicamente não tem fim, mas você pode determinar que o jogo termina quando o seu personagem atinge uma meta que ele tinha se proposto a fazer, realiza uma missão que ele tinha se proposto a fazer, ou você pode criar uma campanha, que seria, na verdade, uma missão mais prolongada ou uma meta de vida, um objetivo muito difícil de ser alcançado rapidamente, que você vai jogando várias etapas até que você alcance essa super meta, vamos colocar assim, né? Enfim, aqui ele te dá um pouquinho de umas ideias, né? Um exemplo de uma campanha, né? Que é o Em Busca de Conhecimento, só para você ter uma ideia de como estruturar isso e como pensar em termos de campanha. E aqui, para fechar o capítulo, ele vai trazer aqui uma lista de personagens importantes, mas ele vai trazer também, olha, uma regrinha aqui para você criar os seus próprios personagens importantes. Não necessariamente aqueles que já vêm aqui no livro, que são baseados, né, nos contos no universo do Howard. Então a gente vai ter aqui a Belit, vários outros personagens, né, que quem lê as histórias do Conan já está careca de saber, né? O Conde Trócero, né, olha aqui o Totiamon, o famoso feiticeiro aqui, né, e tal. Então tem exemplos de vários personagens, inclusive, né, a Valéria, né, outra grande companhia de aventuras do Conan, e o Conan em vários estágios da vida, né? Então o Conan ladrão, o Conan pirata, e o Conan soldado e o Conan rei, né? Então, em vários momentos da vida você vai ter os personagens aqui com as suas fichas e algumas explicações especiais e tudo mais. Então, assim a gente fecha o capítulo 7, né? Para dar aquela ideia geral de como jogar no modo solo. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, né? Pra gente continuar trocando ideia. E no próximo vídeo da nossa série, a gente vai pro capítulo 8, História, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima resenha.